Bom dia, irmãos, graças e paz. Vocês podem ficar de pé, por favor, nessa manhã maravilhosa. Quero iniciar com a oração. Nosso culto, Senhor Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, por essa manhã. Te louvamos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem separado, Senhor, para o nosso coração. Louvarmos a Ti, Senhor, estarmos direcionados somente a Ti, Pai, nesse momento, que a gente possa, Senhor, deixar toda a preocupação lá do lado de fora, deixar tudo aquilo que a gente trouxe durante a semana lá do lado de fora, Pai. Que nessa manhã, Pai, a gente possa realmente focar somente na Tua presença, naquilo que o Teu Espírito Santo, Pai, já tem, Senhor, moldado em nossos corações, em nossa mente. Que a gente possa, Senhor, separar, Pai, esse momento para ouvir, Senhor, os Teus louvores, ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, receber, Senhor, aquilo que o Senhor, Pai, já reservou, Senhor, para cada vida aqui nessa manhã. Para cada um, Senhor, que se dispôs a levantar nessa manhã fria, nessa manhã onde a cama fala mais alto, mas, Senhor, levantamos e viemos te adorar mais uma vez. Que essa manhã, Pai, seja uma manhã de renovo, uma manhã onde realmente, somente a Ti, Senhor, importa te louvar, te agradecer, falar, conversar. Pai, que a gente possa realmente estar com o coração aberto para o que o Senhor reservou para nós nessa manhã. Te agradeço, Pai, por tudo, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amados, Salmos 100, Salmos que eu adoro e separei nessa manhã para compartilhar com vocês. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem nessa presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor é leal, é eterno. E a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amado, que essa manhã seja uma manhã onde a gente possa bendizer o nome do Senhor, onde a gente possa realmente vir com alegria a receber tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a gente nessa manhã, seja nos louvores, seja numa palavra de oferta, seja na palavra a qual o ministrante vai ministrar nessa manhã, mas que vocês recebam com alegria, que vocês recebam de coração aberto, porque eu tenho certeza que essa manhã é uma manhã onde o Senhor tem reservado uma palavra de bênção para vocês. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, bom dia, graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Amém. Nós vamos louvar o Senhor esta manhã, entendendo que o louvor, ele tem como finalidade engrandecer ao Senhor, bendizer ao Senhor, exaltar ao Senhor. O louvor também é uma expressão de gratidão que nós temos a Deus. O louvor também acaba sendo uma arma de guerra onde podemos guerrear e nas regiões celestiais termos vitória. Não sei como você chegou aqui, não sei como tem sido os seus dias, mas te convido a aproveitar esse tempo de louvor e de adoração e exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Vamos louvar o Senhor enquanto Deus. Pois eu sei ao lugar
expectativa que Ele muito em breve virá. Cadê essa noiva? Cadê essa igreja? Cadê essa igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos louvar o Senhor nesta manhã. Aleluia. Vamos adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Cante comigo. E quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti. É manso, humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Diga forte. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Cante comigo, cante comigo. Como tu, Jesus, Jesus. Não há ninguém além de ti. É manso, humilde assim. Não há ninguém igual a ti. E não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Nós adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome porque reconhecemos que só você é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Só aqueles que vieram nesta manhã para adorá-lo. Aleluia, faça isso neste momento. Como espero o dia em que eu verei a face do meu amado.
estarmos diante de Ti e podermos, meu Pai, declarar palavras que só o Senhor é digno de receber. Somos gratos nesta manhã pela grande e poderosa obra que fizeste em nossas vidas, ao morrer e ao ressuscitar ao terceiro dia. O Teu Filho trouxe para nós vida eterna, Senhor, e nós somos gratos por isto. Nós somos gratos pelo Teu Espírito que habita em nós, que nos ajuda em nossas fraquezas, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Teu Espírito que nos consola, o Teu Espírito que nos dirige, o Teu Espírito que nos guia, o Teu Espírito que nos aviva, que nos fortalece. Nós somos gratos, meu Pai, por pertencermos ao Teu rebanho, Senhor. Amém? E eu quero te convidar a cantar ao Senhor esta canção como gratidão por tudo que Ele é para você, por tudo que Ele tem feito por você. Cante comigo nesta manhã. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Eu quero ver igreja. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é uma aleluia, aleluia. Sei que é difícil não ver, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
Amém. Sei que é simples no rei cante. Isso. Eis a tua igreja, Senhor, nesta manhã. Reconhecendo a tua grandeza. Mas independente, Senhor, da tua grandeza, nós queremos entregar o nosso louvor como gratidão. Cante mais uma vez. Então, pode ser melhor, pode ser melhor. Isso. É uma forma de gratidão ao Senhor, de agradecermos ao Senhor, de retribuirmos aquilo que Ele tem feito. Aleluia. Sei que é simples para alguém. Sei que é simples para alguém, mas não tenho nada além de coração cantando um Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo para mim. Que seja isso no coração de vocês nessa manhã. Que seja realmente isso no coração de vocês nessa manhã. Amém, irmãos? Quero mais uma vez dar um bom dia, graça e paz para os irmãos que chegaram durante o louvor. Eu quero deixar os irmãos sentar, descansar depois de um momento de louvor desse, né? Agradecer ao Senhor também sentados, tá? Glorificando a Ele também, e ao seu nome. Irmãos, nessa manhã eu queria conhecer se há visitantes, primeira vez aqui na igreja, primeira vez, segunda vez aqui na igreja, tem alguém? Ninguém? Queria dar um bem-vindo, não tem ninguém? Todo mundo de casa? Todo mundo de casa, então sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Essa manhã é uma manhã de glorificação ao nosso Senhor. Continuando, eu queria chamar aqui agora os aniversariantes do mês não, da semana, perdão, não vai vir um monte de gente, aniversariantes da semana, e também quem fez mais um ano de casamento também, se tiver casal, se não tem, então nossa nada, nossa vontade. Vem pra cá. Pati, chama aqui, ó. Pati. Chama aqui, ó. Vai aparecer juntinho aqui. Amém, Vitinho fez mais um ano nessa semana. Essa semana
churrascão está preparado lá na maneira. Amém, irmão? Vamos orar que vamos estender as mãos para os nossos irmãos. Pai, nessa manhã queremos te agradecer, Senhor, por essas vidas que tiveram a oportunidade de mais uma vez completar um ano, Senhor, debaixo das tuas bênçãos, debaixo da tua graça. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, que eles possam, Senhor, continuar rendendo graças a Ti por tudo que o Senhor tem derramado sobre eles, suas bênçãos, suas casas, suas famílias, que Tu possa, Senhor, continuar sendo bênção, Pai, na casa deles. Pai, toma aqui, Senhor, cada um deles em Tuas mãos, que eles continuem, Senhor, sendo abençoados para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E glória a Jesus. Glória a Deus. Cadê o Cafta? Ele prometeu Cafta, irmãos. Amém. Amados, vamos para os anúncios? Amém. Oração semanal. Eu ia sair da frente. Eu vou sair da frente porque eu tenho aqui também, mas eu gosto que os irmãos enxerguem aqui na frente. Semanal da Rede de Homens, 5 da manhã, toda terça-feira, não segunda, toda terça-feira, 5 da manhã estaremos lá. Rede de Mulheres, quarta-feira, 5:30 da manhã. E Rede de Jovens. Amém. Amém. Só tem isso de jovem aqui nessa manhã? Rede de Jovens. Amém. Glória a Deus. 6:30 toda sexta-feira. Via Google Meet. Irmãos, também temos aí, estamos aí nesse mês aí no Discípulos em Ação. Esse mês vai ser para o centro, esse mês não, né? Mês que vem. Centro de Recuperação Desafio Jovem Ebenezer. Sem ser esse culto, o próximo é a data de entrega, então se prepare. Os adultos vão ser 1 quilo de arroz ou 5 quilos, né? Se você tiver também aquele 5, trazer 2 daqueles 5 também é bom. Se quiser trazer 3 de 5, melhor ainda. Mas se você trouxer 1, 2, também vai ser bênção também. Entrega dia 12, crianças açúcar. Então você, papai e mamãe das crianças, incentivem as suas crianças também a estar fazendo doação para aqueles que também precisam, né? Próximo. 12 horas de oração, irmãos, mais uma oportunidade da gente estar participando aí como igreja. Então, você como igreja, a gente tem separado os turnos por jovens, por louvor, mas não é fixo para aquele grupo. Então, você que não tem a oportunidade de estar orando, onde o seu grupo vai estar ali separado na oração ali, você pode entrar em qualquer horário. Todo o link de toda oração está disponibilizado no grupo da igreja. Se você não faz parte, fala com o pastor, fala com a pastora ali para estar te inserindo no grupo da igreja, para você também estar recebendo o seu link. Então, nos dias 3 e 4, começando na sexta-feira à noite, terminando no sábado de manhã, teremos 12 horas de oração via Google Meet também para toda a igreja, com um jejum parcial, apenas de água para o período da oração. Amém? Também teremos agora escola bíblica de férias, né? Lá para o Ministério Infantil, o tema Sou do Time de Cristo. Então, iniciando ali no dia 5 de julho, todos os domingos do mês que vem. Então, você, mamãe e papai, já deve estar ciente. A gente só está lembrando aqui todo domingo, mas vocês já estão todos cientes de como vai funcionar. Vai ter palavra, atividade, brincadeiras, teatro, piquenique e muita diversão para nossas crianças. Pedro daqui a alguns anos vai estar participando, então assim, eu vou estar lá também daqui a alguns anos, aqui no salão de festa, aqui em cima do infantil, amém? Amém? Tem um vídeo. Tá com som? Amém. É isso mesmo. A partir do dia 5 de julho, a Escola Bíblica de Férias EBF começará com o tema Somos do Time de Cristo. Durante o domingo de julho aprenderemos mais sobre Jesus. Teremos muitas brincadeiras e muitas atividades. Papai e mamãe, tragam seus filhos para participarem com a gente. E não deixem de convidar outras crianças também. Vai ser muito legal! Contamos com vocês! Cadê as palmas? Crianças, já não vi aí mais informativa do que outro. Eu nem ideia que a informação podia trazer criança de fora, ó. Pode trazer, traga amiguinhos de fora também. Amém, amados? Amém, glória a Deus.
Agora vamos para o nosso momento também de dízimos e ofertas. Glórias a Deus, né, amados? Vocês sabem que quando eu venho aqui eu gosto de testemunhar, mas hoje eu não vou testemunhar, porque já me puxaram a orelha 1000 vezes, que eu tomo conta do culto, falo, não olho a minha esposa falando do horário e saio falando, né? Então eu só quero deixar também meus Salmos 100 ali, o Salmos 104, que diz o seguinte: entrem por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Tá bom só essa parte, Samuel? Com ações de graças, sejam gratos ao Senhor, sabe? Em seus atos com louvor, seja. Então uma forma de ser grato ao Senhor é como também dízimos e ofertas. A gente já aprendeu aqui, a gente já sabe. Então você que é dizimista, você que separou sua oferta nessa manhã, levante aí para a glória do Senhor, para a gente estar orando pelo nosso momento de oferta. Pode levantar, irmãos, em nome de Jesus, para a gente estar orando. Para você que já ofertou, dizimou na semana, glória a Deus, mas para você que não teve, tem o Pix aqui da nossa igreja, tem o QR Code, os irmãos estão passando aí com o envelope, atrás do envelope tem o QR Code também, então sintam-se à vontade com essa facilidade também de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Amém? Senhor Deus, meu Pai, nessa manhã, Senhor, eu quero mais uma vez te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor, para esse momento de dizimar, de ofertar, Senhor, de ser grato a Ti, Senhor, com essa parte também do nosso culto, essa parte do nosso culto racional, onde podemos, Senhor, e entendemos a importância, Pai, desse momento também. Que possamos, Senhor, ser grato e em forma de gratidão, Senhor, dizimar, Senhor, racionalmente, ofertar, Senhor, conscientemente, para que, Senhor, a obra da Tua casa, do Teu reino, continue, Senhor, sendo feita para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Veio o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar.
que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que não no meu coração, a tua vontade, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Tome seu assento. Mais uma vez, bom dia, graça e a paz de Cristo Jesus. Amém, irmão? Amém. Um amém muito importante como resposta, dizendo assim seja. Amém? Amém. Isso, glória a Deus. Queridos, nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Quero fazer a leitura com vocês. No Evangelho escrito pelo nosso irmão Marcos, capítulo 3, a partir do verso de número 13. Marcos, capítulo 3, a partir do verso de número 13 até o versículo, ou até o verso de número 19. Vou fazer a leitura com vocês e depois então estarei dizendo o tema desta nossa reflexão do dia, da manhã, deste domingo. Marcos capítulo 3, versículo 13. E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, os que ele quis, e vieram a ele. Quem foi este que chamou? Jesus. Isso, os irmãos estão atentos aí ao contexto, né? Embora eu esteja lendo uma parte do texto, os irmãos estão no contexto, entendendo o contexto. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. O que ele fez quando chamou aqueles? Ele fez o que? Nomeou, para que pudessem pregar. Isso? Continue. E para que tivessem o poder de curar os enfermos e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Até o versículo 19. Queridos, nós estamos mundialmente diante de um acontecimento. O que está acontecendo que está evidente em todo mundo nesse momento? Copa do Mundo. São seleções, não me recordo quantas seleções nesta Copa. 48 seleções. Aqui nós temos muitos boleiros. Então essa mensagem aqui vai ser muito prática para muitos aqui. Já quero adiantar o tema da mensagem: a seleção do reino de Deus. Amém? Então os boleiros que aqui estão, me ajudem. Tá? Tem os tópicos aqui, mas me ajudem. Então nós estamos na Copa do Mundo, acontece a cada 4 anos. E para cada seleção estar participando, houve uma convocação. Sim ou não? Sim. Houve uma convocação. E é claro que nenhum técnico agrada aquele país que ele representa ali como treinador daquela seleção, daquele lugar, daquele país. Não é verdade? Quantos aqui concordaram 100% com a convocação do Ancelotti? Levante a mão. 100%. Está vendo?
Nós somos aqui hoje aproximadamente 80 pessoas, né? E a gente vai ver aqui que, sendo 80, um número bem reduzido comparando uma nação, é claro, nós já podemos observar que não teve um aqui que concordou com a convocação do Ancelotti. Complicado, né? Nós somos técnicos. Em casa, de vez em quando, tem coisas para fazer e quando eu faço, aí elas falam assim, ficou legal. Eu falo assim, vocês são engenheiras de obras prontas. É tão fácil, quando está tudo pronto, que legal, mas quando está uma bagunça, quando tem para organizar alguma coisa, ninguém dá o palpite, ninguém se mexe para fazer. Aí eu falo em casa, vocês são engenheiras de obras prontas. Quando está tudo pronto, vocês, que legal, mas ninguém se mexe para ajudar, ninguém se mexe para poder cooperar. E a gente quer falar então sobre a seleção do reino de Deus, porque aqui a gente vai encontrar Jesus como um técnico que tinha uma missão, e ele entendendo que a missão não competia a ele só, mas ele precisava de homens, e ele então chamou homens para que pudessem cumprir uma missão. E é sobre isso que eu quero falar, a seleção do reino de Deus. Eu não coloquei a seleção de Jesus, embora eu tenha usado esse texto, porque eu quero falar da seleção de Deus, eu quero falar de alguns personagens também do Antigo Testamento. Então nós vamos observar aqui alguns critérios que um técnico de uma seleção, ele tem para poder escolher os seus atletas, os seus jogadores, para que possam então competir uma Copa, um torneio. E nós vamos observar que são alguns critérios que têm a ver com os critérios que Jesus utiliza, mas também alguns critérios que não são idênticos, né? Ou seja, são diferentes daquilo que para o reino de Deus nós entendemos biblicamente que são necessários. Então, nós vamos observar que existe sempre uma polêmica quando um técnico de uma nação, ele convoca os seus jogadores, sempre tem, né? A gente vai falar assim, poxa, por que tal jogador ficou fora? Não é possível, ele é muito melhor. E principalmente quando há um clubismo, né? O fulano do meu clube, ele, né, seria o nome certo para essa posição. E aí fica aquela discussão, e isso aí é coisa que vai para a internet, é coisa que na roda de amigos, né? Conversa após culto rola isso também. Então os irmãos que começam a conversar sobre isso. Então nós vamos observar que a gente tem essa discussão, né? Os comentaristas, né, analisam números, estatísticas, gols, títulos, desempenho, né? Quando aquela convocação é feita, a gente vai observar que os comentaristas começam a trazer um gráfico mostrando o desempenho de cada atleta, de cada jogador. E começa a mostrar, esse aqui está ali por conta disso, aquele não foi por conta daquilo, ou esse deveria estar, né, porque tem um bom desempenho, está aqui toda a análise da carreira dele, da temporada dele em tal clube, e aí tem aquela discussão toda, mas a seleção está no período de renovação, é um ciclo que se fechou, um ciclo que se abriu, o fulano precisa estar lá porque é experiente, o outro precisa porque é bom de vestiário, ou seja, tem uma série de coisas, né? Eu poderia abrir outra oportunidade para os boleiros da vida. Nós temos alguns caras bons, né? Tanto aqueles que jogaram, né? Como aqueles também que trabalharam na arbitragem. Nós temos um árbitro aqui profissional, nosso irmão Renato Estumbu. Quem não sabia, ele é um árbitro profissional. E sentar com ele para assistir jogo é uma benção, porque tem resenha ali, ele vai falando, está impedido, não está impedido, e quando você vai ver o lance depois lá no VAR, né, no replay, caramba, como é que você acertou? Eu falo disso lá em casa, com as minhas meninas, eu falo, Renato, ele tem uma visão porque é um profissional. Então, a gente vai entender que quando Deus convoca a sua seleção, também há algumas surpresas. Nós vamos observar que a seleção de Deus também há algumas surpresas, como acontece em toda e qualquer seleção. Uma discussão das seleções que estão disputando agora a Copa do Mundo é a questão do técnico da Inglaterra. Deixa uns camaradas bons de fora, sim ou não?
A galera da bola aqui, os caras bons que ele deixou de fora. Como é que pode e tal? Ainda bem que a Inglaterra está avançando, né? Vamos ver até quando, porque se der ruim, se afundar, já sabe que o técnico vai perder a cabeça. Não é isso? Ou vão pedir a cabeça dele. Então a gente vai observando que toda a convocação há surpresas. A gente fica esperando aquele que iria porque, né, tem bom desempenho, joga bem, né, está num bom momento no clube e tudo mais. A gente vai observando que existem essas questões. E eu quero então poder falar um pouco como Deus convoca a sua seleção. O primeiro ponto que eu quero trabalhar nesta manhã com vocês: Deus não convoca a sua seleção ou seus jogadores pela aparência. Ele convoca segundo aquilo que ele vê no coração. Eu quero trazer um texto da palavra do Senhor. Em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, o versículo 6 ao versículo 13, vocês conhecem a história. Deus queria levantar um rei em Israel. Deus chama o profeta Samuel, um homem de Deus, e dá uma ordem para que ele pudesse ir na casa de Jessé, porque um dos filhos de Jessé seria aquele que teria que ser ungido pelo profeta. Vamos ler a história. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O profeta, com a sua comitiva, dizia Eliabe, porque Eliabe era forte, robusto, tinha postura, tinha um perfil de alguém que poderia ser um rei aos olhos do homem. Mas o primeiro critério que nós vamos observar aqui é que Deus, ele olha o coração. Eliabe era alto, forte, era um homem imponente, parecia um perfil perfeito para um rei de Israel. Mas Deus, ele adverte no versículo seguinte: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Esse não está na minha lista. Esse não vai fazer parte da minha seleção. Este, por mais que vocês estejam vendo condições, qualificações, por mais que aos olhos de vocês pareça ser o ideal, eu rejeito. Ele não está na minha convocação. Percebam que tem um paralelo, sim ou não? Para muitos, alguns jogadores que ficaram de fora da seleção brasileira deveriam estar lá. E aí vão na entrevista com o técnico e ele tem que explicar um por um. Então nós vamos observar que Deus, ele olha o coração. Deus mostra que ele está olhando o coração. O versículo seguinte, por favor, o versículo seguinte, vamos ler até o versículo de número 3, por favor, porque o Senhor não vê como o homem vê. Como vê o homem? Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Deus vê o interior. Deus conhece. Deus examina, esquadrinha e observa o coração do homem. Versículo seguinte: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. O segundo foi quem? Volte um pouquinho o versículo 8. O segundo foi quem? Abinadab. Então é Abinadab. Abinadab também é bom. Abinadab também é forte. Abinadab também é impotente. Ele está diante das condições que um rei precisa ter. Imponente, melhor dizendo a palavra. Então nós vamos observar que Deus falou assim: também não é esse. Passa. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Aos olhos de Jessé, a seleção dele era diferente da seleção do Senhor.
Sim ou não? Sim. Vamos lá. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. O técnico, aquele que tem poder de escolher, de trazer para a sua seleção, disse que não é nenhum desses. 7 já foram? Sim, mas não é nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Não tem mais jogador nesta casa? Ele disse: ainda falta o menor. Olha só, o menor. Aos olhos de Jessé, Davi não tinha nenhuma condição. É o menor. Ele poderia falar assim: é o mais novo. É a racha do tacho, como dizem por aí. É o filho do temporão, né? É temporão? Hã? É isso? Aí ele fala assim: ainda falta um menor. Continue, por favor. E eis que apacenta as ovelhas, ou seja, ele não tem experiência para ser rei, para receber unção, para receber glória, para receber responsabilidades de governar uma nação, de cuidar das coisas espirituais. O próprio pai estava descrevendo, dizendo: meu filho, esse menor, não tem condição. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Olha o técnico, o Senhor, o técnico do reino de Deus, dizendo: eu quero este, porque eu não estou preocupado com a aparência, eu estou preocupado com o coração. Eu vejo o interior, eu vejo o que está dentro. Deus vê diferente do que o homem vê. Deus observa diferente do que o homem observa. Deus tem critérios diferentes do que o homem tem. É o primeiro ponto que eu quero trabalhar nesta palavra. Talvez pessoas não enxerguem valor em você, mas Deus vê aquilo que ninguém consegue enxergar em ti. Você esteja dizendo: eu não tenho condição, eu sou improvável. Tem tantas pessoas melhores do que eu, tem tantas pessoas com mais qualificações do que eu, tem tantas pessoas que chegaram primeiro do que eu. Na ótica de Deus, quando Ele chama aqueles para pertencerem ao seu reino, à sua seleção, Ele olha diferente. Por mais que a gente diga que eu não posso, eu não tenho, eu não vou conseguir, Deus observa aquilo que a gente mesmo não consegue observar. E a gente fica assim: mas como é que foi? Porque alguns jogadores ficam surpresos quando são convocados. Pô, mas tinha tanta gente melhor do que eu nessa posição, e logo caiu logo no meu colo essa responsabilidade, essa chance. No reino de Deus, Deus olha o coração. Ele não olha as condições, Ele olha o coração. Segundo ponto que eu quero trabalhar: na seleção do reino, Deus não convoca estrelas, os melhores, mas Ele convoca os improváveis. Agora vocês imaginam, na seleção de Jesus, os comentaristas daquela época, porque pós-convocação tem aqueles programas que ficam ali, ficaram ali a semana toda discutindo: fulano foi, porque o ciclano não foi, o outro foi contundido, não era para ir, já é fim de carreira, e é isso, é patrocinador, é isso, é aquilo outro, aquela confusão toda. Eu fico imaginando a seleção que Jesus escolheu, imaginando os comentaristas analisando, comentando e falando. Por quê? Jesus podia escolher os sacerdotes religiosos, irmãos. Tinham muitos homens ali, conhecedores da palavra. Jesus poderia escolher os escribas,
escribas, os rabinos, os doutores da lei. Inclusive conversou com eles algumas vezes. Alguns pediram audiência para Jesus, conversaram com Jesus. Alguns porque de fato tinham dúvidas, outros porque queriam pegar Jesus na lei que eles então viviam, ensinavam. Na verdade, nem todos viviam, mas pelo menos ensinavam. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus não escolheu as estrelas daquela época para pertencer ao seu reino. Jesus escolheu homens improváveis. O que dizer de Pedro, um pescador impulsivo? Eu imagino quando Jesus fala assim: Pedro, você está no meu time, você vai jogar no meu time, vem para cá. Eu imagino os comentaristas daquela época, um pescador, que inclusive na pesca bem recente foi uma pesca frustrada, uma pesca que não deu certo. E outra coisa, Jesus nem sabe como é que ele é impulsivo, não vai dar certo nesse time. Jesus vai ter problema com ele nesse time. Jesus vai ter dificuldade de lidar com o caráter dele, com a personalidade dele, com o jeito dele. Mas vamos entender que Jesus ele não escolhe os melhores, Jesus escolhe os improváveis. Nós vamos observar que quando Jesus chamou Mateus, Mateus era um cobrador de imposto, e todo cobrador de imposto era odiado pela população. É aquele que batia de casa em casa para que pudesse dizer: você já pagou o seu imposto este mês? Eu estou aqui, só sairei daqui depois que você fizer esse pagamento. É uma pessoa que não era bem aceita na sociedade. Assim como Zaqueu, que além de cobrar imposto, ele não só cobrava o que era justo, mas ele cobrava além. Tanto quando ele tem um encontro com Jesus, ele restituiu a todos que ele havia fraudado. E nós vamos observar que Jesus está chamando Mateus. Mateus, para tantos aí fora, você não tem condição, você não tem capacidade, você não tem os requisitos, mas vamos observar que na seleção de Jesus ele chama aqueles que são improváveis. E por último, eu poderia falar de cada discípulo aqui, mas eu quero falar do Simão Zelote, que foi o último que nós lemos aqui. Simão Zelote era um camarada muito zeloso por aquilo que ele entendia ser certo, e a Bíblia nos fala que ele era um camarada que arrumava muito problema, inclusive com o Império Romano. Quando nós vamos estudar a história deste homem, ou seja, era um homem que no reino ou na seleção de Jesus poderia ser um problema, porque poderia ser perseguido pelo Império Romano. Mas nós vamos observar que Jesus, mesmo entendendo que Zelote, o Simão, ele era uma pessoa muito radical, Jesus falou assim: eu tenho como trabalhar no caráter desse cara, trabalhar ele e tornar ele um excelente discípulo no meu time, na minha seleção. E eu coloquei aqui para que possamos trazer uma aplicação. Muitas das vezes, pessoas sem estudo, sem instrução, sem experiência, são aqueles que o Senhor olha e fala assim: é isso que eu quero para o meu time. Porque muitas das vezes a gente vai observar assim: mas esse time formado com pessoas nessas condições não vai ter sucesso algum, não vai passar nem da chave de grupo, né? Tem algumas seleções que já vão com esse entendimento, né? Vão lá simplesmente passear, né? Na atual Copa agora, Estados Unidos, Canadá e México. Então vão fazer um passeio, mas essa seleção não vai passar da chave de grupo. Eu imagino as pessoas analisando a seleção de Jesus e dizendo assim: essa seleção vai dar problema. Só tem camarada sinistro aí, só camarada ruim, só camarada perna de pau, só camarada problemático, só camarada que, sabe, não tem um futuro promissor. Mas Jesus, como técnico e líder, ele tem como propósito escolher aqueles que são improváveis.
que dizer de alguns personagens do Antigo Testamento? Quando Deus chamou Moisés, Moisés era o quê? Gago. E brigou com Deus para falar assim: Senhor, você está errando, cara. Não sou eu o cara apropriado, eu sou gago. E outra coisa, o que eu muito vou precisar fazer é falar. Primeira coisa, falar com o faraó. Imagina, uma autoridade, falar com a autoridade, com a autoridade do Egito e tendo que conversar, tendo que dialogar. Outra coisa, eu vou ter que conversar muito com esse povo, porque não é só falar com o faraó. Eu preciso convencer o seu povo que lá está, que o Senhor me enviou para que possa tirá-los de lá. Será que eles vão me obedecer? Então, Moisés trabalharia muito com a sua voz. Ele precisaria muito falar com o povo. Mas Deus não abriu mão. Deus falou assim: Moisés, você pode apresentar quem você quiser para mim, mas é você que está na minha seleção. Porque eu escolho os improváveis. O que dizer, irmãos, de Gideão, que estava escondido diante de uma luta tremenda, os midianitas ali, a todo tempo, sabe, guerreando e chegando até o povo de Israel, até o arraial de Israel. E a Bíblia nos fala que Deus olhou para Gideão, um homem cheio de medo, um homem, todo cismado, e a Bíblia nos fala que o Senhor olhou para ele e falou assim: Gideão, tu és um varão valoroso. E nós conhecemos a história, não quero entrar na história de cada personagem, porque são muitos que eu coloquei aqui, você conhece. Contudo, Gideão foi resistente, e a todo tempo dizendo: Senhor, não vai, não consigo, não sou eu, minha família é menor, eu sou menor, e está tudo complicado aqui, e tudo mais. E depois aquela conversa de pedir tantas provas para Deus, é no meio de Gideão falar assim: eu não tenho condição de estar nessa seleção. Mas quando Deus quer e Deus tem um propósito, Deus insiste, Deus convence, Deus chama. Mas eu não sei bater pênalti. Vem pra cá, você vai bater esse pênalti, eu confio em você e vai dar certo. O que dizer de Raabe, irmãos? Que tinha um passado marcado pelo pecado, uma prostituta, e que depois entrou na genealogia de Jesus. No Novo Testamento, vamos observar, ela entrou na genealogia. Mas aos nossos olhos, Raabe é uma prostituta, não serve para fazer parte da seleção de Deus. Volto a dizer, o critério do Senhor é diferente do nosso critério. O critério do Senhor é diferente do critério dos homens. E vamos observar então também Jeremias, que disse: eu não sei falar, eu sou um menino, eu sou uma criança. Deus falou assim: que bom que você é um menino, que bom que você se vê como uma criança, que bom que você não sabe falar, porque eu gosto de pessoas assim, humildes, que se colocam dizendo que não tem condições, porque tudo que vai acontecer é por intermédio da minha graça, do meu favor e da ação do meu Espírito. Eu estou trazendo aqui alguns que foram descartados pela sociedade, e que aos nossos olhos também seriam descartados, mas Deus não descartou, porque a comissão técnica de Deus é diferente da comissão técnica terrena, formada de homens. Nós vamos observar que o olheiro, aquele que olha, não é o olheiro que amassa o barro, tá? O olheiro, né? Aquele que está observando o jogador que vai se destacar e depois traz ele para perto, né? Tira ele, faz aquela peneira e coloca ele no clube. O nosso Senhor, Ele tem critérios diferentes, Ele olha diferente, e você precisa entender isso, porque você às vezes fica lutando com você mesmo, dizendo: Senhor, eu não posso, eu não quero, e Deus está falando: você pode, você tem condições, porque eu vou te capacitar. Aleluia. Deus não vê currículos, Deus não vê estatísticas, Deus não vê desempenho, Deus não vê títulos, Deus não vê os números. Deus vê o seu poder e a sua graça aperfeiçoando e transformando homens simples, pecadores, improváveis, em pessoas notáveis e protagonistas. É isso que Deus faz. Porque não tem nada a ver com a gente, tem a ver com a graça dele, tem a ver com o favor dele, tem a ver com o Espírito dele em nós. Porque a gente fica questionando a Deus, dizendo para Deus: eu não tenho
Deus fala assim, mas é a minha graça sobre você, é o meu Espírito sobre você, é a minha ação na tua vida que fará você ser útil no meu reino, na minha seleção. Guarde isso, irmãos. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus em nós, com a gente dele em nós. Porque em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 até o versículo 29, eu quero que vocês leiam comigo. São versículos conhecidos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 29. De maneira que 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. 1 Coríntios, obrigado. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, coisas loucas. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Você está se vendo aí? Hein? Que não tem nada a ver com a gente? Hã? Que não tem nada a ver com as nossas habilidades? Que não tem nada a ver, sabe, com aquilo que a gente possa fazer para o Senhor, mas tem a ver com Ele. Trabalhar nele em nós, então Ele vai escolhendo para confundir aqueles que são. E as pessoas ficam confusas mesmo, né? A quem diria o fulano, né? Tempo atrás estava lá dançando no Furacão 2000. O outro era MC não sei das quantas, né? A outra não passava desbocada, falava, não saía do pagode, não saía da... Mas Deus pega, Deus convoca, Deus traz, Deus fala assim, vai jogar no meu time. E outra coisa, eu vou confundir aqueles que acham que são, vou confundir aqueles que acham que são fracos. Ou melhor, que são fortes. Eu vou pegar esse fraco e falar assim, vou encher de graça, de unção, de poder, de autoridade, e vou fazer um vaso nas minhas mãos. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Você não vai poder dizer assim, é porque eu fiz 4 anos de teologia, porque eu nasci no Evangelho, tenho 46 anos e nunca me desviei, conheço tudo do Evangelho, conheço tudo da vida cristã. Não tem nada a ver com isso. Para que ninguém se glorie, Deus fala assim, eu vou pegar aquele que ninguém acha que tem jeito, vou trazer para o meu reino, vou trabalhar, vou treinar, vou capacitar, vou encher da glória, do poder, do meu poder, da minha glória, e vou fazer um vaso de honra nas minhas mãos. Terceiro ponto, já estou terminando, apesar que são 11 e 16. Na seleção do reino, antes de entrar no campo, todos passam pelo treinamento. Porque tem a fase da convocação, sim ou não? Aí depois tem a fase da concentração, vai concentrar os jogadores tudo num local só, sim? Não é assim? E dali vai começar então o treinamento. Não é isso? Esse treinamento no reino de Deus, podemos dizer que é o período das provações. Porque Deus até chama. O novo convertido aceita Jesus, aquele amor, maravilha, glória a Deus. Se eu soubesse, eu teria, aceitado antes. Jesus é maravilhoso, essa vida com Jesus é bênção demais. Oh, glória, aleluia! Mas eu sempre falo, eu falei isso aqui para os novos convertidos no dia que eles receberam o certificado de batismo, sim ou não? Eu falei, cuidado. Bênção demais servir ao Senhor. Mas o próprio Jesus, quando saiu das águas, foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali foi provado, tentado. É assim que Deus faz. Um texto da carta de Tiago. Um texto não, são 2 versos. Tiago capítulo 1, observem bem. Versículo 2. Na verdade são 3 versos. Versículo 2, 3 e 4. Obrigado. Meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tem alguém aqui comigo? Vocês estão desanimados, irmãos? Amém. Hein? Lê comigo com fé. Vamos lá, volta lá no início para os irmãos. Estão aqui ainda. 1, 2 e 3. Meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em
provação, para a luta, para a adversidade, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma ou em coisa alguma. Há um propósito das lutas. Poxa, mas foi Deus que me chamou, sabe? Eu tô na sua seleção, eu tô no seu time, eu tô na igreja, eu tô, sabe, diante de uma família, porque dizem que a igreja também é família, e de fato é, diz a Bíblia. Poxa, mas por que essa luta? Por que essa provação? Por que passar por isso? Por que passar por essa adversidade? Por que passar por esta provação? Irmão, o fato de você estar na seleção do reino de Deus não significa que você não vai passar por lutas. As lutas têm como finalidade nos aperfeiçoar. Nenhum jogador vai chegar depois da convocação e entrar no campo. Ele tem que treinar. Ele tem que treinar e treinar muito. De repente, dependendo da ocasião, é treino em 2 turnos, de manhã, de noite, de tarde, à noite. Ele tem que treinar. E muitas das vezes a gente quer fugir desse momento, sabe, desse processo da luta, da provação. Antes da estreia, o jogador passa por um período de preparação, treinos intensos, concentração, disciplina, correções, testes. Isso chama tudo uma pré-temporada. E nós vamos observar que o treinador precisa ter a certeza de que cada atleta está pronto. E no reino de Deus acontece da mesma forma. Antes de nós atuarmos no reino de Deus, Deus trabalha o nosso caráter. Deus trabalha coisas na nossa vida que vão trazendo para nós um amadurecimento. Nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Então é necessário as lutas, as provações. É necessário as dificuldades pelo meio do caminho, seja dificuldades pessoais, sejam dificuldades dentro do contexto familiar, sejam dificuldades no contexto da igreja, inclusive. Entenda, tudo existe um propósito, e a gente precisa compreender isso. Porque às vezes a gente fica no mundo assim, não, eu estou agora em Cristo, não vai ter mais luta, não vai ter provação, não, é tudo mil maravilhas, parece que a gente vai estar no céu. Irmãos, a gente está na terra ainda. A gente vai ter dificuldades aqui, mas são provações que vão trabalhando em nós para que possamos amadurecer, crescer. E eu falo por experiência, irmãos, da vida cristã, do ministério pastoral. São tantas coisas que acontecem. Dá vontade de parar, pastor, dá vontade de sair, pastor, dá vontade de falar assim, eu não quero jogar essa seleção, ponto, acabou. Dá, como dá em você. Mas eu preciso entender, aquele que me chamou é aquele que vai me garantir. Aleluia. Aquele que me chamou é aquele que está me dando as condições. Está difícil, está complexo, está desafiador. Ah, mas eu não sabia que na seleção do Senhor eu tinha que passar por isso. Amém! Eu não sabia. Mas o treinador falou, vai ser desse jeito. Vai ser dessa forma. Ei, você vai ser dessa posição aqui, vai jogar naquela posição lá, mas eu fui convocado, e eu fui convocado como não? Você foi convocado como um jogador. Eu coloco você onde eu quero, para jogar da forma que eu quero. Ah, mas Deus sabe trabalhar. E às vezes as provações vão trabalhando isso em nós. Eu trouxe aqui um exemplo muito conhecido de todos, eu trouxe exemplos que todos conhecem, biblicamente, para que a gente não tenha que contar toda a história, ler tantos textos, mas a gente vai observar a vida de José, irmãos. Aos 17 anos ele teve um sonho, sim ou não? Sim. Ele, depois do sonho, passou pelo poço, ele passou pela escravidão, ele passou pela prisão, e só depois de aproximadamente uns 14, 15, 16 anos, foi que ele chegou a governador do Egito. Foi treinado primeiro, foi testado primeiro, e nesse período todo, ele permaneceu firme. Ele só chegou a ver o sonho realizado, ou aquela convocação que foi por intermédio de um sonho ser concretizado, depois de todo esse período de luta, de treinamento. Às vezes estamos assim, Deus está trabalhando na gente, Deus está forjando o nosso caráter,
Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está trabalhando na sua igreja, e a gente fica assim, ai Senhor, ai, será que é o fim? Ah, eu estava ali, eu estava no poço, agora do poço, né? Eu estou na prisão, agora eu fui chamado de estuprador. Senhor, está assim, você está sendo treinado, filho. Você está sendo treinado. E não dá de migué não. Não dá de migué não. Porque tem treinador que dá de migué no treino, Anderson. Está lá o bicho pegando, ele dá aquele tiro, aquele pique legal e tal. Ele vai. Teve uma agora da seleção que falaram que ele é desengonçado. Quem é goleiro aqui sabe, colocaram um vídeo lá, ele é desengonçado, ele não consegue nem fazer. Ele é desengonçado. De repente estava dando migué. Mas na seleção do Senhor, não tem como dar migué no momento da aprovação. Passe por ela. Está difícil? Permaneça. Fique. Continue. Ah, mas o treinador botou treino de manhã e de tarde. Jesus me botou na prova ontem, hoje eu também estou na prova de novo. Estava conversando com o irmão essa semana e ele dizia assim, poxa, pastor, um turbilhão de coisa que aconteceu quando eu pensei que estava resolvendo um problema aqui, deu um problema ali, deu outro problema ali, é problema na geladeira, é problema no carro, é problema ali, é problema aqui. Olha, eu cheguei a chorar e chorei muito mesmo. Aí eu olhei para ele assim e falei, é assim mesmo. Chora. É verdade. Temos aqui uma psicóloga, tem que chorar, não tem que chorar? Chora, não tem problema chorar. Bota para fora. Mas permaneça. Aí no final eu falei assim, Deus tem um propósito em tudo isso. Lá na frente você vai olhar para cá e falar assim, senta aqui, tem uma história para contar para você. Você vai ter uma história para contar que você passou pelo treino. Porque as pessoas só veem a atuação no campo, né? Está ali o Renan, está lá na Indonésia, estava lá na Indonésia fazendo os golzinhos, dando assistência. É legal, você só vê o jogador ali jogando, né, Renan? Mas o treinamento? Quantas vezes tem que deixar a esposa, a família em casa, as crianças em casa, ficar em concentração, viaja avião para cá, avião para lá, e às vezes vai para um jogo, desse jogo aqui já no estado, desse estado já vai para um outro, e fica tempo fora. Mas as pessoas estão observando a atuação no campo. Quando faz gol, quando dá assistência, quando tem uma vitória, quando tem um título. José passou por um período difícil. Treinamento. Eu teria outros aqui para falar, mas já estou terminando. Eu falei de Jesus, não falei de Jesus? Que Jesus também passou um período difícil no deserto, não falei? Poderia falar aqui também de Davi, porque Davi teve o seu treinamento antes de ser rei em Israel. Ele foi ungido naquela ocasião que nós lemos aqui, mas demoraram 16 anos para ele assumir o reinado em Israel. Ele teve que lidar com os ursos, com os leões, que ele vencia diariamente. Ele teve que lidar inclusive com a perseguição de um rei, irmãos, Saul, que estava enciumado e queria tirar a vida de Davi, quando soube que ele tinha sido ungido e seria rei de Israel. Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul algumas vezes, e foi incitado pelos seus soldados, dizendo assim, vai lá agora, tira a vida dele. Davi falou assim, não, é provação, é treinamento, até chegar o momento de ser colocado de fato como rei em Israel. Na seleção do Senhor, nós também temos treinamentos, momentos difíceis, complexos. A gente não vai entender muita coisa diante do processo, mas deixa o tempo, porque o tempo pode revelar todas as coisas e mostrar todas as coisas. Eu quero trabalhar o quarto ponto. Na seleção do reino, fidelidade e obediência são indispensáveis. Fidelidade e obediência. Vamos trazer para o futebol? Futebol, o treinador chega e passa toda a tática. Ele fala, olha, esse adversário aqui é dessa forma. Então a gente vai precisar usar essa tática aqui. A gente vai precisar trabalhar desta maneira. E quando um jogador ele não consegue obedecer a orientação tática daquele treinador, o que o treinador faz? Substitui. Sai. Nós vamos observar em João capítulo 14 e 15
Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Jesus dizendo essas palavras. Em uma seleção de futebol não basta o jogador ser talentoso. Ele precisa obedecer ao técnico e à sua tática. E se ele insistir em jogar do seu próprio jeito, ele vai desorganizar o time e pode até ser retirado da partida. No reino de Deus, acontece da mesma forma. Jesus é o nosso técnico. Ele conhece o adversário, ele sabe as estratégias e dá as orientações certas. Nossa responsabilidade é apenas obedecer. Irmão, se não tem condições de obedecer a palavra do Senhor, o que o sumo técnico, o Jesus, deixou escrito para nós, irmãos, nós não conseguiremos vencer o nosso adversário, que é Satanás. E às vezes a gente quer vencer a nossa carne, a gente quer vencer o inimigo, a gente quer vencer as lutas espirituais, sem obedecer a palavra. Então, assim como é no futebol, existem táticas, como vamos atuar. Vamos avançar em bloco, vamos defender em bloco, vamos esperar o time adversário chegar no nosso campo, vamos contra-atacar, como é que vamos jogar, vamos envolver o time, vamos espaçar o time. Então, o técnico ele vai mostrando para cada jogador, para que cada um faça aquilo que foi designado, orientado, para que dê certo, para que o objetivo, que é a vitória, aconteça. No reino de Deus não é diferente, irmãos. Não podemos estar apenas no time de Jesus. Precisamos ter o conhecimento de tudo aquilo que Ele mandou a gente fazer. O que Ele tem dito na sua palavra? O que Ele tem me ordenado a fazer? O que Ele tem dito para eu não fazer? Nós não podemos ser insistentes naquilo que Jesus falou assim: deixa isso de lado, abra a mão disso, renuncie a si mesmo, ou perdoe, ou você precisa amar como eu amei. Se a gente deixar de praticar o que Jesus manda, nós teremos problemas para a seleção dele. Não é diferente no reino de Deus. Às vezes a gente vê um camarada que é muito bom atuando ali naquele time, né? O próprio Pedro no Flamengo com o técnico Felipe Luiz. Eu não gosto de citar nome aqui na pregação, mas vocês vão entender. Não, mas Pedro é bom, Pedro é isso, Pedro é aquilo outro e tal. E ele falou, aí teve uma vez que ele falou assim, ele deu entrevista, olha, o Pedro não está correspondendo no treino. É só ele corresponder no treino que as coisas vão fluir para a vida dele. Eu preciso dele, o time precisa dele. Mas ele precisa ser obediente àquilo que está sendo orientado. O próprio Pedro depois chegou, deu uma entrevista, se comprometeu àquilo que o técnico pedia, voltou a atuar, voltou a fazer gol, voltou a ajudar o time. O time de Jesus não é diferente, irmãos. Ele já deixou na sua palavra o que tem que ser feito. Conversando recentemente com o Renan. Renan falou que o técnico chegou para ele e eu quero que você faça isso. Renan, rapaz, lá no início da minha carreira eu discutia com o cara, eu batia de frente, mas eu aprendi uma coisa: ele é técnico, é ele que manda. Aí eu comecei a falar para ele: sim senhor, professor, sim senhor, o que o senhor manda eu vou fazer. Eu tenho que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Aí Renan falou assim: cara, eu aprendi, porque ele é uma autoridade, é uma pessoa que está ali, é o meu líder, é uma autoridade. E ele falou que Deus puxou, você falou que Deus puxou para ele. Ele, cara, você é uma autoridade, você está discipulando vida, você está pregando o evangelho, você está explicando que Jesus é autoridade, e você não tem respeitado a autoridade. Foi isso que você me contou? Aí Deus puxou a orelha do Renan. Eu preciso obedecer, eu preciso me submeter a essa autoridade. E aí começou a ter elogios. Ele falou que até o técnico depois ficou pedindo camisa para ele, para entregar. Eu falei: me dá uma camisa que eu vou entregar para o meu filho, tira uma foto aqui, manda um vídeo para o meu filho, manda isso aqui. O técnico mudou comigo. Por quê? Porque eu parei de bater de frente. Eu falei para ele: cara, tudo que o senhor mandar eu vou fazer. No time de Jesus não é diferente, irmãos. Está aqui a palavra. Tem um manual. Ah, pastor, mas foi 2000 anos atrás, não tem problema. Não sai da atualidade. Está aqui.
Ah, mas perdoar. E Jesus manda perdoar. Ah, mas Jesus manda amar. Ah, Jesus manda fazer ainda. Então, nossa, você está na seleção do rei. Você não está naquilo que você acha que tem que estar. A Bíblia nos fala que quando Saul, mesmo sendo talentoso, mesmo sendo ungido, de acordo com aquilo que Deus ordenou, ele deixou de obedecer a palavra. Fez aquilo que não deveria, o quê? Ele sacrificou quando não deveria sacrificar. Levantou um altar e levantou um sacrifício. Sabe qual foi a palavra de Deus para ele? Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus repreendeu alguém que ele tinha chamado, ungido, trazido para si, e falou: é melhor obedecer. Você está fazendo sacrifício, fazendo tanta coisa, achando que vai sabe? Vai me agradar. O que eu quero é obediência. Então o jogador pode ser o melhor que for lá fora, ele pode fazer gol, mas ele tem que obedecer aquilo que o técnico diz. No reino de Deus não é diferente. Mas eu quero trazer um exemplo positivo. Josué conquistou Jericó, não pela força que ele tinha, não pelo exército que ele tinha, mas simplesmente que ele obedeceu ao Senhor. Ó, você vai dar 6 voltas, você vai gritar, e no último, você vai dar um grito forte, e as muralhas vão cair. Glória a Deus. Porque às vezes a gente acha que eu tenho que pregar bem, eu tenho que cantar bem, eu tenho que tocar bem, eu tenho que ter o título de pastor, eu tenho que ter o título de apóstolo, eu tenho que ter, irmãos, não é o que tem que ter, é obedecer. Porque Saul tinha tudo, mas não obedeceu. Josué, ele só tinha a promessa que iria entrar em Canaã, mas obedeceu e conduziu até Canaã o povo de Israel. Eu quero terminar essa palavra. Último ponto. O maior jogador da seleção do reino de Deus ele deu a vida pelo seu time, pelo reino de Deus. O próprio Cristo. Para que todos os seus jogadores, aqueles que fazem parte desse time, possam entender que já entram em campo com a vitória. Irmãos, a gente está no reino de Deus e não deve haver em nós dúvida se a gente vai sair vitorioso depois desse período que nós estamos aqui nesta terra. Amém? Porque nós não estamos aqui para mostrar que somos melhores, nem para recebermos títulos aqui nesta terra. Nós fomos convocados pelo Senhor para fazermos parte da sua seleção. E o seu Filho Jesus, como principal jogador, porque Jesus veio aqui como jogador. Ei, você agora vai atuar. Vai lá. Você vai atuar. Você vai levantar um time, mas você também vai jogar. Você vai atuar, porque em determinadas situações, o técnico também tem condições de ser jogador. O Romário, um tempo atrás, ele foi técnico do Vasco e foi jogador. Recentemente, ele foi técnico do América e foi jogador. Nosso Jesus fez a mesma coisa. E a atuação de Jesus foi uma atuação que trouxe para nós vitória. Ele jogou aqui, foi fiel até o fim, entregou a sua vida para que nós que estamos na sua seleção possamos entender que vale a pena fazer parte desse time. Mesmo que a gente tenha lutas, mesmo que a gente tenha aprovações, mesmo que a gente esteja diante de processos difíceis, vale a pena. Porque a vitória já foi dada para nós antes de nós entrarmos neste time. Jesus se entregou na cruz e falou assim: a vitória já está garantida, só joga, só atue, só obedeça, amém? Só não desista no momento da luta, atue, seja fiel, porque muito em breve Paulo deixou escrito que nós receberemos uma coroa incorruptível. João também deixou registrado na carta aos Apocalipse, no livro de Apocalipse, sobre o que nós receberemos no final desse campeonato que nós estamos aqui disputando. É uma disputa já com vitória.
O inimigo não vai vencer a igreja, o inimigo não vai vencer a sua vida, o inimigo não vai vencer a sua casa, a sua família, o seu casamento. O inimigo já está derrotado. Nós estamos numa seleção aonde já temos a certeza que no final nós temos a vitória. Ficamos de pé nessa manhã. Ficamos de pé nessa manhã. Ele morreu por nós. Nós estamos nessa jornada. Eu não gosto disso não, mas vira pro teu irmão e fala assim: ei, campeão! Pode ser melhor, calma aí. Diga aí: ei, campeão! Vamos juntos! Não pare! Vamos vencer! Já vencemos! Porque Cristo Jesus já venceu! Pode continuar bem alto. Já venceu! E disse que nós somos mais que vencedores. A palavra dele diz que nós somos mais que vencedores. Você está animado com essa seleção, irmãos? Deus, aleluia! Rapidinho. Por quê, irmãos? Presta atenção. Quem aqui joga bola, jogou bola algum dia? Levante a mão assim, levante a mão. Jogou bola e tal. É meio constrangedor, né? Quando você está assim no meio da galera que está escolhendo o time, né? Ei! Eu escolho fulano, aí o outro escolhe Beltrano, e você vai vendo que você não vai sendo escolhido de forma. Aí depois você olha, sobrou Beltrano, Ciclano, então assim. Sobra eu e o vídeo certo. Você joga com ele assim, vem? Ou, não, esse aqui é pior, não tem problema não, bota ele é café com leite. Pra quem não sabe, o café com leite é aquele que não tem problema, não pesa, deixa ele aí. Né? Aí o time está com 8, o outro está com 10, porque entraram 2 café com leite lá no outro time, que não faz diferença. Essa é a pior situação. Criança, você nunca foi café com leite não, né? Você é fera. Faixa 10, não quer? 10 em faixa. Que isso, varão? 10 em faixa. Irmãos, no reino de Deus não tem café com leite. No reino de Deus, todos aqueles foram chamados pela maravilhosa graça, foram chamados na condição de jogarem com intensidade, com alegria, com prazer, porque a gente já sabe o resultado. A gente não joga no reino de Deus para ver se a gente vai ganhar. Se no final das contas vai ter um prêmio, já tem prêmio. Glória a Deus. Já tem coroa, já tem vitória, já tem vida eterna com Deus. Então, presta atenção. Lá fora, os homens dão de tudo para que possam, talvez, ganhar uma medalha, uma premiação financeira. Mas só um clube ganha, ou só uma seleção ganha no final do campeonato. Mas as pessoas se empenham. De todos os lados, há empenho. Mas no final, só um time ou só uma seleção vai subir no pódio e levantar o troféu. Presta atenção. Nós, como aqueles que pertencem à seleção de Deus, já temos a vitória garantida. Só que presta atenção. A gente não consegue ver o mesmo empenho que aqueles homens têm lá fora, mesmo sabendo que só uma seleção ou só um clube que vai ganhar. A gente já tem a vitória, a gente já sabe qual é o final, o nosso final, que é a vida eterna. Mas a gente não tem esse entusiasmo, a gente não tem essa alegria, essa expectativa, a gente não joga, sabe, com vontade como deveria. Eu falo a gente, eu me incluo, irmãos, mas nessa manhã é uma reflexão. A gente precisa valorizar aquilo que já tem guardado para nós, que já está guardado para nós, que foi conquistado com preço de sangue. Ou quem tem que falar assim, mais um culto, mais um dia de TSD, ler a Bíblia. Ai, tem que orar hoje. Tem oração daqueles dois homens. Ai, eu não consigo levantar. Ai, oração da vida das mulheres. Ai, de novo, já chegou a outra quarta, parece que foi ontem. Ah, 12
Cristo para orar. Irmã, você não está em qualquer seleção. Você não está em qualquer clube. Você está na seleção do reino de Deus. Tem que haver entusiasmo, alegria. Estou cansado, mas vou levantar para orar. Estou cansado, mas vou levantar para evangelizar. Estou cansado, mas eu vou levantar, sabe? E vou seguir a minha vida, porque eu preciso continuar sendo uma testemunha de Jesus. Está difícil, mas a minha alegria não é passar por esse problema aqui. A minha alegria é porque eu sei que lá no final já tem um troféu esperando. Já tem a vida eterna. Irmãos, tem que haver mais entusiasmo. Torcedores gastam dinheiro para viajar, para se hospedar, para entrar no estádio de futebol, investem pesado, mas não tem garantia se aquela seleção para quem ele torce ou eles torcem vai ter o troféu no final, mas estão lá. E a gente, mesmo sabendo que Cristo já conquistou para nós a vida eterna, a gente não tem esse entusiasmo. É um momento de reflexão. Eu quero que você curve a sua cabeça. Tem que haver esse entusiasmo na sua vida. E se não há, peça ao Espírito Santo. Não quero, sabe, ficar da mesma forma. Eu quero alegria, entusiasmo. Eu quero prazer em servir ao Senhor. Curve a sua cabeça. Uma auto-reflexão e pôde meu pai entender, Senhor, como meu pai tem sido nessa seleção que hoje meu pai pertence. Eu não sei, Senhor, se alguns aqui se achavam inferiores, outros, meu pai, se achavam, meu pai, sem condições, outros talvez não entendiam, meu pai, que nesta seleção, nesse time, ó Pai, ó Deus, tem uma função importante, Senhor, meu Pai, porque tem a ver com aquilo que o Senhor faz em nós, não aquilo que a gente faz por nós mesmos. Por isso, nesta manhã, nós oramos e pedimos por aqueles que talvez não tenham sido obedientes, meu Pai, à Tua palavra, que é para nós, meu Pai, Senhor, toda tática, toda maneira que devemos agir, Senhor, como cristãos aqui nesta terra. Nós oramos, meu Pai, te pedimos, ajude cada um dos teus filhos, meu Pai, cada um, Senhor, que tem passado por provação, por luta, e entendia, meu Pai, que isto, Senhor, meu Pai, não era, Senhor, comum, não era normal, Senhor, mas nós aprendemos na Tua palavra que tem todo um preparo, Senhor, meu Pai, que tem todo um processo, para que possamos nos aperfeiçoar naquilo que o Senhor nos confiou dentro dessa
essa seleção chamada Reino de Deus. Eu quero orar por aqueles que estavam pensando em parar, em desistir, estavam pensando, meu Pai, em deixar, meu Pai, o que o Senhor confiou nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Tu falaste conosco, tu falaste, meu Pai, a esta igreja, Senhor, e nesta hora nós te pedimos, traga entusiasmo, Senhor, traga alegria, traga, Senhor, cada coração, Senhor, meu Pai, a convicção, meu Pai, que foi chamado pelo Senhor, meu Pai, de maneira, Senhor, que cada um possa agir fielmente e corresponder, meu Pai, fielmente a tudo quanto o Senhor tem nos falado, tem nos ensinado. A cada domingo tem sido falado aqui a tua palavra, são orientações, meu Pai, são táticas, meu Pai, esse é um plano de jogo que o Senhor tem para nós, e se formos obedientes, meu Pai, nós saberemos, Senhor, ó Deus, lidar com todas as adversidades, inclusive com todas as ações do inimigo que luta contra nós, Senhor. Meu Pai, não nos deixe perder a certeza que já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Não nos deixe esquecer, meu Pai, que diante de toda luta, toda provação, lá no final, Jesus Cristo já ganhou, meu Pai, para nós, Senhor, o maior prêmio que é a vida eterna. Assim nós oramos, te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. A igreja aplauda ao Senhor bem forte. Eu tenho chamado. Sua presença, seja sempre bem-vindo a este lugar. É um prazer receber você, sua casa, sua família. Estamos à disposição da sua fé. Amém? Expomos as vossas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. Todos digam amém. Amém.